Olá, seres pensantes que levam conhecimento como entretenimento. Como vão vocês? O vídeo de hoje será uma brincadeira filosófica que está rolando entre criadores de conteúdo para o YouTube em língua espanhola. Trata-se do que eles chamam de a tag da filosofia. Como dificilmente um youtuber em língua espanhola conhece um youtuber brasileiro para indicar ele na brincadeira, eu tomei a liberdade de importar o desafio para ver se os youtubers brasileiros compram a ideia. Mas aí você está se perguntando como é que vai se dar essa brincadeira, certo? Então se liguem. Uma tag é uma espécie de desafio feito em muitos vídeos no YouTube com o propósito de viralizar ideias e comportamentos. E a nossa tag aqui segue as seguintes regras. O youtuber deve responder a 5 perguntas sobre a sua relação com a filosofia. Após responder todas as 5, ele deve criar uma pergunta nova. Essa pergunta nova, junto com as 4 primeiras perguntas, deve ser direcionada a um outro youtuber, convidando ele a participar da tag e vendo assim até onde a brincadeira vai. O novo youtuber a entrar na brincadeira deve responder as 5 perguntas que recebeu, criar uma nova pergunta e mandar o seu pacote de 5 perguntas para um outro youtuber e assim por diante. Se você não entendeu essa brincadeira, assiste esse vídeo até o final que tudo vai ficar mais claro. Além disso, a pessoa que eu escolhi junto com a pergunta direcionada a ela, vocês só vão saber no final do vídeo, ok? Bom, vamos nessa então. Lembrando que a pessoa que respondeu não precisa justificar tudo como se fosse uma tese de doutorado. Mandem opinião à vontade, porque o propósito aqui é simplesmente falar de filosofia. Então se liguem. As 4 perguntas fixas são as seguintes. 1. Para que serve a filosofia na minha vida? 2. Qual é o filósofo que mais me influenciou? 3. É preciso um diploma universitário para ser considerado filósofo? 4. Que futuro você projeta para a filosofia? Então, para que serve a filosofia na minha vida? De certa forma, a primeira resposta que me vem na cabeça é para fazer pensar. Só que, como eu disse no meu vídeo sobre se filosofia é mera questão de opinião, todo mundo pensa no fim das contas. Qualquer área do conhecimento pode pensar à vontade. A filosofia não é mais ou menos especial por colocar o pensamento como algo a desbravar. A contribuição da filosofia para o pensamento é justamente buscar a estruturação dele de modo racional, coerente e justificado. Coisas que, quando a gente vê no dia a dia, não refletem bem o cotidiano das pessoas, pois as pessoas não estão muito preocupadas em justificar tudo que elas acreditam, tudo que elas pensam. No final do dia, as pessoas fazem os seus deveres e o que elas querem, no fim das contas, é o entretenimento. Às vezes, a mera opinião, a fofoca, basta para elas. Só que a filosofia vem justamente com a sua necessidade de justificação daquilo que dizemos, do nosso conhecimento, contestar algumas coisas que parecem auto-evidentes para a gente no dia a dia. E quando a sementinha filosófica está na nossa cabeça, é realmente difícil se satisfazer com aquilo que está pré-estabelecido, com aquilo que todo mundo está dizendo e que todo mundo, de certa forma, aceita. A gente tenta ir atrás e vai atrás e vai atrás e parece que mesmo que a gente não chegue lá, ainda assim é justamente essa corrida, a procura de um conhecimento justificado, claro, racional, límpido, que move a gente a ser os pentelhos que somos na hora de um bate-papo com as pessoas. E aí a gente pode criar desafetos ou não, dependendo de como a gente trata a questão. Mas sempre fica na nossa cabeça, depois que a gente tem uma familiaridade com a filosofia. Será que isso que eu estou ouvindo ou isso que eu estou pensando tem razão de ser assim? Será que eu não estou acreditando numa ilusão? Será que, como diria Descartes, não tem um Deus enganador aí querendo me trapacear? Então, basicamente, eu diria isso em primeira mão. A filosofia quer nos fazer pensar, mas não pensar por simplesmente fazer rolar memórias ou ideias na nossa cabeça, mas em tentar justificar elas de uma forma estruturada, de uma forma que faça links com outras coisas que também passam na nossa cabeça e aí formem um todo orgânico que a gente possa, por fim, chamar de conhecimento. A segunda pergunta é sobre qual filósofo mais me influenciou. Essa é uma pergunta difícil de responder, pois eu nunca parei para estudar a fundo um filósofo específico, pois quando eles começam a dizer algumas coisas que eu acho interessante, a gente vai pulando de galho em galho até que a gente vai descobrindo talvez outros filósofos ou outras ideias. Mas em termos de influência, assim, coisas que nos fariam pensar em, por exemplo, escrever uma dissertação de mestrado, ou mesmo uma tese mesmo, não tese de doutorado, mas um próprio trabalho de conclusão de curso numa graduação, eu diria que foi o filósofo Peter Singer. Por quê? Bem, como vocês sabem, a questão dos direitos dos animais.
É uma questão muito sensível para a nossa época, pois basicamente ela parte do pressuposto de que a nossa ética pode ser ampliada. Existe um círculo moral que nós todos adotamos na hora de fazer julgamentos morais. Para a gente pensar círculo moral, a gente pode pensar mesmo na Grécia Antiga, como é que eles lidavam com as pessoas, diferentes coletivos de pessoas nas questões políticas. Pensem, por exemplo, no que era um cidadão. Um cidadão seria um homem ateniense de 21 anos ou mais. Ou seja, jovens com menos de 21 anos não eram considerados cidadãos, mulheres não eram consideradas cidadãos, estrangeiros não eram considerados cidadãos. Com o tempo, diferentes sociedades ampliavam ou diminuíam seu escopo de participação política e de reconhecimento de dignidade, de ver no outro igual. E aí a gente tem toda essa discussão sobre racismo, sobre machismo, porque se trata de ou colocar aquele coletivo de pessoas no seu grupo ético ou não. Se você considera apenas os homens brancos, você não considera as mulheres brancas, por exemplo. Ou se você considera apenas brancos e não negros. Ou seja, quanto mais pessoas você considerar, maior o seu círculo moral. Então, o que está em jogo hoje em dia a gente de certa forma já considera todos os tipos de pessoas que a gente conhece que existem. A questão então é, será que a gente deve considerar seres para além da nossa espécie? E o Singer ele tem essa visão de que sim, não há nenhuma justificação para a gente não considerá-los, na medida em que os mesmos argumentos que a gente usou para discriminar mulheres e negros, a gente usa para discriminar animais. Ou seja, a gente sabe que esses não são bons argumentos. Então, acho que o Singer tem essa visão bastante interessante e desafiante em termos morais para os dias de hoje, que vai lá, eu acho que é um bom referencial. Terceira pergunta, então, sobre se é preciso um diploma para ser considerado filósofo. Eu acho que não. Realmente não vejo porquê. Na verdade, se fosse necessário mesmo um diploma, a gente veria na história que muitos filósofos que a gente diz que são filósofos, eles não eram filósofos, né? Até porque existiram centenas, milhares de filósofos antes da criação da universidade. Então você imagina, né? Talvez antes da ideia de diploma já existissem filósofos. O que faz um filósofo não é um papel. O papel é simbólico. Ele apenas diz ali, você passou por um curso intelectual na sua vida. Mas o que vai fazer de fato o filósofo é o seu comportamento, as suas ideias, aquilo que ele distribui para o mundo, o valor que ele agrega ao mundo. Se ele tem algo dizendo para as pessoas ou se ele influencia essas pessoas, ou se independentemente de influenciar as pessoas, o que ele diz realmente está justificado, tem embasamento e agrega de alguma forma em algum setor do conhecimento. Um diploma, um papel, eu acho que mesmo Foucault se considerava, não lembro o que ele dizia exatamente sobre os diplomas, mas basicamente eles apenas servem para a gente exibir para os outros, porque depois que a gente tem eles, a gente quer outra coisa. Quarta pergunta então, que futuro você projeta para a filosofia? Eu sou otimista nesse sentido, por quê? É só vocês pensarem no que está acontecendo agora, vocês estão assistindo um vídeo sobre uma tag de filosofia, ou seja, isso é popularização da filosofia acontecendo em rede. Eu acredito que cada vez mais vão surgir youtubers de filosofia. E não apenas youtubers, outras pessoas que disseminam filosofia em outras plataformas, de outros modos. A gente tem famosos da filosofia no Brasil hoje em dia, como Leandro Carnal, embora ele não seja formado em filosofia, aí, a tese do diploma sendo refutada. O Mário Sérgio Cortella, o Clóvis de Barros Filho, o Luiz Felipe Pondé, que seriam esses quatro cabeças que volta e meia estão na mídia, nas TVs, minoritárias ou não, sendo convidados, e eles estão fazendo um papel de mediadores entre o público geral e a filosofia, por mais que tenham críticas ou não ao que eles falam, mas eles estão traduzindo o que eles aprenderam durante anos para as pessoas, e quanto mais a gente populariza a área, assim como muitos divulgadores científicos popularizaram a ciência, o que a gente tem é um cada vez maior incentivo para as pessoas acessarem esse conhecimento disponível em rede para todo mundo. E acredito que a gente daqui a uns anos vai ser muito comum, assim, tu vai numa mesa de bar, uma pessoa que tu acabou de conhecer,
E ao invés de tu estar falando sobre Big Brother Brasil, tu vai falar sobre alguma coisa abstrata que surgiu na hora e vocês começaram a falar sobre aquilo e de repente vocês estão se dando bem, se adicionaram no Facebook, ou vai que até encontra a pessoa da tua vida ali, vai saber. Então, para o vídeo não ficar mais longo do que já está, aqui vai a quinta pergunta, que eu não vou responder uma quinta pergunta, eu estou apenas iniciando a brincadeira aqui no Brasil, e eu direciono essa pergunta pro Devanil do canal Alimente o Cérebro. Devanil, minha pergunta para ti é: em qual tema filosófico você mudou mais radicalmente de posição e o que te levou a essa mudança? Se vocês ainda não conhecem o canal Alimente o Cérebro, eu recomendo fortemente, porque lá não tem apenas filosofia, mas tem ciência também, e as duas caminham muito bem juntas. Então fica tudo aqui na descrição. E eu espero que o Devanil possa responder com um vídeo próprio dele, repasse essa brincadeira para mais youtubers que têm algo a falar de filosofia, e a gente vai ver onde isso vai dar, se outros influenciadores maiores vão entrar nessa brincadeira ou não. O Devanil acabou de bater 100 mil inscritos, né? Parabéns! Espero a tua plaquinha logo. Mas o que importa aqui é a gente falar de filosofia, como eu disse no começo. Espero que a brincadeira seja de sucesso e todos aqueles que participarem, tomando iniciativa própria, ou seguindo essas indicações que outros youtubers vão fazendo, eu vou colocar os links aqui na descrição, vou atualizando para que vocês conheçam esses outros canais que se propuseram a falar de filosofia. Não precisam ser canais filosóficos, eles apenas precisam falar de filosofia, que eu acho que é esse tipo de cultura que a gente tem que estabelecer nessa plataforma que tem vários problemas, vocês sabem, mas que pode ser sim muito benéfica para todos que querem, sei lá, estruturar um pouquinho uma linha de raciocínio mais clara, concisa, coerente e justificada. Vou ficando por aqui, meu nome é Alisson Augusto, a gente se vê no próximo episódio e sucesso aí, espero que a tag seja muito boa e falou. O que a gente falou assim, coisa de pirula, né? É muito pirula. Será que isso podia ter um pirula de duração? Enfim, foi.